são 8, só de romance histórico e romance de época passado no Brasil, né? O livro ele pega exatamente esse pedaço que vai logo depois do Fico, 1800, no início de janeiro, fevereiro de 1822 até junho, julho de 1823. A Leopoldina sempre foi uma personagem que eu sempre tive muito carinho pela figura dela e eu queria entender melhor a Leopoldina. Eu já tinha lido todas as cartas dela para a família dela. Me deparei com a Maria Quitéria, né, que ela foi a primeira mulher a participar do Exército Brasileiro como soldada, né? Maria Filipa, que ela teria sido uma marisqueira negra, forra, que naquele período ela trabalhava como espiã. A internet, por um lado, ela foi boa porque permitiu que os jovens pudessem ter um acesso mais facilitado às histórias que interessam a eles. O mercado editorial brasileiro ele está entre os top 10 do mundo. É um dos livros que mais publica livros no mundo. O Brasil. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar com a Chiara Ciodarotti, filha de italianos, escritora, executiva de editora, muitos livros publicados, mas eu vou pedir a vocês, antes de começar a entrevista, que se vocês gostarem do canal, se quiserem me prestigiar, fiquem à vontade para me dar selos, ok? Porque o selo é uma maneira de apoiar o canal, é um canal independente. Eu gostaria muito que vocês me dessem selos. Se vocês puderem, fiquem à vontade para me dar selos. Olha o livro da Chiara, esse que nós vamos falar, mas são vários. Eu até pedi para ela manter do lado dela os livros dela, para ela poder mostrar, porque são muitos, né, Chiara? Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, todo mundo. Chiara, vamos começar por ele. Quantos livros são, na verdade? Sim, a Chiara foi minha aluna na faculdade da cidade, não chegou a se formar em jornalismo, mas ela é formada em letras, ela tem mestrado, ela tem doutorado em literatura pela PUC do Rio, ela escreve desde a adolescência, ela tem diversos livros publicados, tem prêmios. E esse aqui, O Tempo de Liberdade, é o livro assunto nosso básico da live. Mas não quer dizer que a gente não possa falar dos outros, né? A gente pode falar de todos. São quantos, na verdade? Na verdade, de romance histórico e romance de época, são 8. Só de romance histórico e romance de época passado no Brasil, né? E fora isso, ainda tem mais 3 perdidos que são de outros gêneros, que foi quando eu comecei lá atrás, há quase 20 anos, a escrever. E você hoje é uma executiva também. Também trabalho na editora LVM, né? E que também trabalha livros de história, de economia, de não ficção em geral. Muito bem, vamos falar do Tempo de Liberdade. O que foi? Quer dizer, está na cara que você junta Marias que lutam pela liberdade. Claro, é óbvio pelo título, é óbvio pelos personagens, a Maria Filipa, a Maria Leopoldina e Maria Quitéria. Mas eu queria que você contasse um pouco por que você alinhavou essas 3 e como você fez esse alinhavo. A história desse livro, foi o livro mais rápido que eu escrevi na minha vida, porque eu sou conhecida por demorar para escrever, né? Eu não sei se é perfeccionismo, porque eu gosto de fazer pesquisa mais acurada. Eu acho que isso veio um pouquinho da época de jornalismo, né? Que você tem que bater fonte, você tem que ver a procedência das informações e tudo. Então, eu sempre demorei muito para produzir. E aí um amigo meu virou e me avisou que, Chiara, surgiu um concurso do Ministério da Cidadania, isso em 2019, sobre independência do Brasil. E eu sei que você adora história, que você lê muito sobre o assunto. Poxa, por que você não tenta? Aí eu fui olhar e faltava um mês para fechar a janela de inscrição. E eu tinha que entregar um manuscrito. Bem, saí desembestada, pesquisando, estudando como eu podia. E escrevi, né? E no início, até a proposta era escrever outro tipo de livro. Só que quando eu fui naquela pesquisa, eu achei... Eu
já tinha pensado na Leopoldina, a Leopoldina sempre foi uma personagem que eu sempre tive muito carinho pela figura dela e eu queria entender melhor a Leopoldina. Eu já tinha lido todas as cartas dela para a família dela, né, que é uma edição maravilhosa que foi lançada em 2000 e, se eu não me engano, 2008. Então, eu resolvi, não, vou pôr a Leopoldina. E aí, nessa pesquisa, né, eu lembrei, né, me deparei com a Maria Quitéria, que era uma personagem que eu também já tinha me deparado em outro momento nas minhas leituras, né, que ela foi a primeira mulher a participar do Exército Brasileiro como soldada, né, como mulher mesmo soldado, que é uma história Mas mentindo, maravilhosa. né? Ela mentiu que era homem, né? Na verdade, ela se passou por homem, né? Só que aí o pai dela descobriu que ela se inscreveu no exército para lutar e foi atrás dela, chamou o comandante, falou: olha, mulher, minha filha, se passando por homem e tudo. E o comandante resolveu mantê-la no exército e mandou vir um saiote para ela usar sobre a farda, né? E tanto que ela foi condecorada por Dom Pedro I depois. Ela teve um jantar em homenagem a ela aqui no Rio de Janeiro, né? E que ela foi condecorada. E ela conta para Maria Graham, né, que era a tutora da Maria da Glória, filha mais velha de Dom Pedro I e da Leopoldina, a história dela. Então ela chegou pra gente por isso e pelos despachos do exército mandando vir o saiote para ela usar. Né? Então, Pelo eu me inusitado mesmo, né? Ela chegou pela informação, mas chegou também pelo inusitado. totalmente, né? E é interessante porque ela foi condecorada por bravura. Dizem que os relatos que se tem é que do batalhão dela era que tinha melhor pontaria, né? Então, e ela, né, casou durante a Guerra da Independência, que durou em torno de 1 ano e meio. Ela casou e quando terminou, ela depois casou de novo com um rapaz que ela conheceu durante a guerra. Então ela ainda saiu da guerra casada. Porque lembrando que a Maria Quitéria, ela foi para a guerra com quase 30 anos. Nessa época, a mulher já era como se ela tivesse passado da idade de casar, né? Ela não tinha mais uma perspectiva. Então é interessante ver que alterou de alguma maneira a história dela, né? Não só pela sua bravura por lutar na Guerra da Independência, mas por acreditar naquilo, né? Que era essa questão do apoio ao então príncipe regente, né? Que Dom Pedro I ainda era príncipe regente quando começa a guerra. E A gente depois, está falando de que ano, Chiara? 1822, né? O livro ele pega exatamente esse pedaço que vai logo depois do Fico, 1800, no início de janeiro, fevereiro de 1822 até junho, julho de 1823. Então, o livro abarca esse período na vida dessas três mulheres. Que então é a Maria Quitéria, que é essa que vira soldado, a Maria Leopoldina, né, que a gente conhece na Imperatriz, esposa de Dom Pedro II, que foi até a mais fácil de fazer a pesquisa, porque no caso dela, eu me baseei nas cartas que ela tinha para a família durante esse período, né? Então, realmente, eu trabalhei muito em cima do que ela do que ela contava, o que ela sentia, o que ela via, né? E conto a terceira, né? Que é um tripézinho, é a Maria a Maria Filipa. Maria Filipa. A Maria... Essa eu não tinha quase zero informação, assim. Você que trouxe à tona para mim. Então, acho que você tem que contar um pouco mais dela. Quem era Maria Filipa? A Marisqueira. A Marisqueira, né? A Maria Filipa, ela tem uma Olha que história bonito o livro. O livro é bonito também. Ah, obrigada. O trabalho da Ubuc é muito lindo mesmo, de diagramação. A Maria Filipa, qual é a grande questão, né? Eu não conhecia a Maria Filipa, porque eu sabia que eu queria trabalhar com vários pontos de vista de mulheres que lutaram pela independência do Brasil, né? De alguma maneira. Então, a Maria Leopoldina, ali, que ela era a nossa regente durante o período, e ela foi um apoio muito importante. Ela foi decisiva, né? Exato. E ela foi um apoio muito importante para o Dom Pedro I, né? Até num primeiro momento que ele estava um pouco em dúvida. Então, ela era uma pessoa muito preparada, afinal, ela era uma Habsburgo, né? As arquiduquesas Habsburgos,
Elas tinham preparação, não, às vezes não era exatamente para reinar, mas no sentido de dar apoio, né, aos seus cônjuges, né? Então, ela tinha toda uma preparação que foi muito importante em termos políticos, né, para o Brasil. E Dom Pedro confiava muito no apoio dela, né, nessa relação política que eles tinham. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. No caso da Maria Filipa. Quitéria, da Maria Quitéria, você tem aquela moça do interior da Bahia que ouve, né, sobre essa guerra. Ela se sente chamada, impelida a fugir de casa, se passar por homem para entrar na guerra e lutar. E aí faltava mais uma mulher que eu queria, né, para ter outras visões. E aí, fazendo a pesquisa, eu encontro um relato da Maria Filipa, que ela teria sido uma marisqueira negra, forra, que naquele período ela trabalhava como espiã, então ela andava pelas ruas, lembrando que em 1822 Salvador estava sitiado pelas tropas portuguesas, então ela passava essas informações para os exércitos brasileiros, né? E aí o que acontece? E ela, só que o mais interessante da história da Maria Filipa é que ela liderou um grupo de 40 mulheres, tá? E elas conseguiram naufragar 2 navios portugueses que estavam na Baía de Todos os Santos, perto da ilha de Taparica. Então, ela comandou. A ideia dela era dizer o quê? Elas seduziam esses marinheiros para Itaparica, eles vinham, elas faziam eles se despirem, se sentirem muito à vontade, né? Então, elas batiam neles com a flor de cansação, que é tipo uma ortiga, né? Caramba! Elas engendraram todo esse golpe e depois elas conseguiram ir até as embarcações e colocar fogo. Então, a Maria Filipa, ela liderou essa revolta mais popular que você tinha ali na ilha de Taparica. E eu queria esse olhar também, né? Só que das 3, a Maria Filipa foi a mais difícil de conseguir informação, porque ela só começou a aparecer nos relatos históricos no centenário da independência, né? Então, ela ainda é aquela figura até que eu fui obrigada a ficcionalizar mais, porque os buracos históricos eram muito grandes em relação a Maria Filipa. É interessante isso, né? E ela tem essa figura é real, essa figura dela? Não é a figura real, né? Existem alguns esboços, alguma ideia de como ela seria, né? Mas ela é parecida com isso. A Maria Quitéria também é interessante que os esboços que se tem dela ela foi desenhada quando ela estava no Rio de Janeiro por um pintor, e ela deu de presente para Maria Graham a imagem que esse cara tinha desenhado dela, esse esboço dela. Então a gente só tem a imagem da Maria Quitéria porque ela deu de presente para Maria Graham. A Maria Graham que imortalizou a imagem da Maria Quitéria, né? Quando ela lançou o livro sobre o período que ela morou no Brasil, que ela cuidou então da Maria da Glória, né? Esse convívio de anos no Brasil. É uma loucura, porque a gente fala em 1823, né, Maria Filipa? É muito difícil, né, levantar um perfil de uma pessoa dessa época, né? Sobretudo porque ela ela era uma marisqueira, né? Por exemplo, a Leopoldina, até pela ser uma figura de poder, política, né, pública, você tem mais informação, então você também tem relatos de pessoas que a conheceram, você tem as cartas guardadas. Então, assim, em termos de arquivo, é mais
completo, né? Mais amplo. Agora, se você vai para alguém como a Maria Filipa ou a própria Maria Quitéria eu considero que a gente deu sorte, né? Da Maria Graham estar lá presente naquele momento e ser uma pessoa que tinha uma consciência histórica e anotou nos diários dela sobre a Maria Quitéria. Porque muito possivelmente a gente talvez também não conhecesse sobre a Maria Quitéria. Talvez ficasse ali algumas informações nos arquivos do Exército, como se hoje tem, mas certeza absoluta de qual era a história daquela mulher e o que ela foi fazer no Exército, como ela parou lá, talvez a gente não tivesse, né? E como é que você chega nesse contexto, nessa coisa histórica? Você sempre gostou de história? Sempre se interessou por personagens da história? Sempre fui apaixonada. Quando eu era mais jovem, uma coisa que eu sempre falava é que, assim, eu sempre amei história, me envolvi muito com personagens históricos, queria saber o que aconteceu, onde aconteceu. E até eu acho que isso, de certa forma, me influenciou a trabalhar literatura, né? Depois ir para letras, estudar literatura, porque eu senti uma conexão, né? Tanto da história quanto da história, né? Então, essa curiosidade de narrativas reais ou não. E eu sempre tomei para mim, quando eu decidi que eu ia ser escritora, tá, era adolescente, né? E aí eu decidi que eu queria pegar a história do Brasil, que eu achava absurdamente rica e pouco trabalhada, e começar a trabalhar pela literatura, né? Então, a gente começar a entender, compreender personagens históricos que muitas vezes são esquecidos, ou pela mesma pouca documentação, né? Muitas vezes eles não conseguem, as suas histórias não conseguem ser contadas. E aí, nesses gaps, né? Nesses buracos que a história não consegue preencher, eu encho de ficção, né? Essa é a minha proposta até hoje, né? Preencher de ficção esses buracos, mas ainda falando desses personagens importantes para a história, né? Para que a gente não esqueça a nossa história. Eu acho que isso é muito importante, né? E a gente não tem muito apreço, né? Porque também não é muito incentivado no colégio. É sempre uma versão meio torta, meio ambígua da história, né? Se bem que a gente melhorou, alguns autores brasileiros melhoraram essa nossa relação com a história do Brasil, como Laurentino Gomes, por exemplo, né? Ele trouxe para perto da gente a nossa história. Mas não é, antes dele, eu não me lembro assim, de muitas pessoas que tenham envolvido a gente nisso. Ela era uma função, se você olha, a história até o século XIX, XX, o estudo de história, era uma coisa muito assim de um grupo seleto, autodidata, que podia ir para arquivo, para biblioteca, né? Também lembrando que a tecnologia, até tempos atrás, era tudo manual, né? Então, Empoeirada. Empoeirada. Hoje eu abro a memória BN da Biblioteca Nacional, tem acesso a milhares de jornais, milhares de arquivos, né? Hoje, da minha casa, eu faço toda a pesquisa histórica. Eu não preciso me enfiar num acervo, apesar que eu amo acervos, mas eu não preciso ir até lá. Muitas vezes eu resolvo da minha casa, com um clique, eu consigo viajar o mundo inteiro ou todos os períodos históricos buscando essas informações, né? Tá tendo um momento assim de digitalização de arquivos muito importante, não só no Brasil, mas como fora do Brasil também. Então, hoje em dia, a gente pode ter acesso à Torre do Tombo, à Biblioteca do Congresso Americano, né? Então, a gente tem esse mundo, essa documentação imensa, praticamente da nossa casa, né? Disponível, então, século XIX, né? exato, século XIX você não conseguia, então era uma coisa de um grupo muito seleto, né? E depois, aos poucos, isso vai crescendo, mas ainda uma coisa muito fechada à academia. E eu acho que hoje em dia, realmente, a história do Brasil e o interesse do brasileiro pela sua própria história tem fomentado mais livros nesse sentido. Então, você tem o Laurentino, você tem o Paulo Resutti, você tem a própria Mary Del Priore, você tem toda uma série de autores que vêm, né, mostrar esse Brasil, essas nuances da história também, porque a história ela não é linear e única, né? E mostrar essa multiplicidade, né? Assim,
mostrar mesmo que a gente é complexo, né? Não é tudo tão preto no branco, a gente é muito mais complexo. Muito mais. Me conta uma coisa, e dos seus romances, a história entra também, né? Você faz tudo baseado na história, não é isso? Exato. Eu estou vendo aí atrás alguns, né? Você tem que mostrar, e você vai precisar mostrar, porque os meus estão no Rio, não estão aqui em São Paulo. Comigo, Aqui. aqui só temos esse. Esse daqui foi uma série, na verdade, foi como comecei antes do Tempos de Liberdade. Essa daqui é uma série da que eu demoro mais tempo para escrever. Uau! São 7 livros, o 7º ainda, se Deus quiser, sair esse ano, né? E é um gênero que ele dialoga com a história, mas de uma maneira diferente, né? O Tempos de Liberdade é um romance histórico, né? Então ele tem uma base de história, de pesquisa. Já esses livros são de um outro gênero que se chama romance de época, né? Esses romances de época estão reunidos numa coleção ou cada um tem um título? Eles são uma coleção chamada Clube dos Devassos, né? Que, na verdade, o gênero do romance de época ele lembra muito o gênero do romance de banca, né? São aqueles romances tipo Júlia, Sabrina, né? Que antigamente a gente tinha que ler escondida e que tinha uma pegada histórica muito forte, né? E a gente lia escondida. E que hoje em dia também mudou muito, né, esse perfil. Hoje em dia, por exemplo, com os Bridgerton na Netflix e a Julia Quinn, é um gênero que no Brasil caiu muito no gosto das pessoas e foi exatamente vendo esse boom que deu, né, com essa saída do romance de banca indo para a livraria, que eu resolvi começar a aproveitar. Poxa, por que eu não posso fazer um romance de época, né, estilão banca, contando a história do Brasil também, né? Então, assim, Então me conta um pouco, vai pegando os livros e contando um pouco deles para gente. Com os títulos, porque como aparece espelhado, a gente não consegue, pelo vídeo, identificar o título, entendeu? Esse aqui é a Baronesa Descalça, é o primeiro, né? Na verdade, essa coleção, eu queria mostrar o movimento abolicionista no Brasil, que foi um movimento muito importante porque foi o primeiro movimento social que as mulheres participaram de fato, né? Por mais que no Tempos de Liberdade a gente encontra mulheres participando em maior ou menor grau, a gente não vê como no movimento abolicionista que elas vão para as ruas, elas se juntam em quermesses para levantar dinheiro para alforrias, né? Elas vão para as ruas discursar, né? Então muda a perspectiva da mulher, né? E a mulher abolicionista depois se torna a nossa proto-sufragista, né? Muitas dessas mulheres abolicionistas depois viraram sufragistas mais adiante. E eu achava que era um movimento muito interessante pela posição da mulher no século XIX, né? Então eu resolvi contar a história da mulher dentro do movimento abolicionista, mas através dos romances, né? Então o primeiro, que é esse A Baronesa Descalça, ele se passa logo depois da Lei do Ventre Livre, né? Que ele, então, mostra a história de uma moça que ela herda uma fazenda de escravos, apesar dela ser abolicionista, ela ter uma visão abolicionista, que era inclusive a briga que ela tinha com os pais. E então ela decide tentar descobrir uma maneira de como resolver essa questão, porque ela sabia que ela não podia alforriar os escravos, porque tinha uma cláusula testamentária, que era uma coisa muito comum no século XIX, quando você herdava escravos, e você podia ter uma cláusula que impedisse que você vendesse ou desse liberdade a esses escravos, né? E ela, então, está nessa situação, e aí ela fica desesperada, porque também a fazenda não está bem das pernas, e ela também não quer vender os escravos, porque para ela seria coadunar com a escravidão. E aí, então, ela decide que ela vai ter que arrumar um casamento que a ajude, né, pelo menos a tentar levantar a fazenda e pensar como é que ela vai conseguir, então, dar liberdade a essas pessoas, né?
E aí, nisso, ela conhece, então, o Eduardo Montenegro, que é um dos fundadores do famigerado Clube dos Devassos, que não tá. Ele é abolicionista, mas ele é um abolicionista nesse período da década de 1870 mais velado, porque ele está tentando, na verdade, descobrir uma movimentação de escravos dentro de uma fazenda para ele ajudar a dar fuga a esses escravizados. Então começa ali uma relação de atração, mas ao mesmo tempo de complexa entre os dois, que não podem revelar o seu verdadeiro desejo, que na verdade é libertar os escravos daquela região. O livro seguinte permanece nessa mesma temática, não? A gente precisa só resumir um pouquinho ele. Claro, como é que ele chama? As inconveniências de um casamento, né? Então também mais ou menos seguindo essa mesma temática, e aí que é também na verdade a série toda segue. E o que eu fiz? Como o movimento abolicionista no Brasil teve 3 fases, eu resolvi dividir a série em 3 fases para as pessoas terem uma noção do que foi, né? Então, os 3 primeiros livros da série mostram mais o movimento abolicionista como uma coisa um pouco mais secreta, mais escondida, mais velada, que é da década de 70, logo pós Lei do Ventre Livre. Depois, né, e que o terceiro livro que faz parte é esse aqui, que é Uma Certa Dama, né? E que é todos então passados em fazendas de café nesse momento, né, de combate, mas um combate mais de fuga de senzalas, né, uma fuga ida para os quilombos, sustentação dos quilombos, enfim, é mais esse sentido. Depois a série ela toma o rumo da década de 80, né, que é quando então você começa com o movimento abolicionista, que é o caso do Lobo do Império e do Beijo da Raposa, que é quando você ganha as ruas, né? Esse período, por exemplo, poucas pessoas sabem que o movimento abolicionista não foi só a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, na verdade, ela foi tipo a gota final de todo um processo que já vinha sendo feito. Inclusive, várias vilas, vilarejos e capitais das províncias do Brasil, a partir de 1884, começaram a libertar os seus escravos, né? Então, metade do território brasileiro, até chegar a Lei Áurea, já estava liberta da escravidão. Ah, é? É. E é isso que eu vou mostrando nos livros. Detalhes que às vezes a gente não tem ideia, né? Por que, por exemplo, os escravos no Lobo do Império, isso aparece? Fugiam para o Ceará em 1884, porque lá não havia mais escravidão no Ceará. Estava abolida. Né? Ah, foi o primeiro lugar a abolir no Brasil? Foi o Ceará, em 1884. Aí depois foi Amazonas, Rio Grande do Norte, e aí foram as regiões aos poucos. O próprio Rio de Janeiro foi em 1887. Nossa! Porque que era conhecido como município neutro. Né? Então, assim, quando a Lei Áurea foi dada, várias cidades já não tinham mais escravidão, né? Ou seja, por isso que ela foi, na verdade, como a última gota num copo que já estava transbordando, né? Então, a série vai mostrando essas nuances que as pessoas não sabiam dessas relações, né? E aí o próximo, você falou que vai ter um próximo agora, né? Esse ano. Exato. Esse ano sai o último, que se chama O Último dos Devassos, que aí ele vai mostrar o último período da abolição, né? Que é o terceiro período, que já é quando começa uma perseguição mais ferrenha, a partir de 1887, para tentar segurar de todas as maneiras o movimento, mas aí finalmente vem a lei de 1888 para acabar de vez com a escravidão. Inclusive, esse ano, né, a Lei Áurea fez 135 anos. Chiara, e aí você se dedica como? Por exemplo, como é que você divide seu tempo? Você trabalha na editora, você mantém um olhar nas publicações. A editora publica muita coisa também durante o ano, né? Qual é o volume de publicação? Você tem números? Da editora, a gente publica em média, no mínimo, 3 livros por mês, né? Toda a equipe. A minha média pessoal já não é tão boa,
né? Eu tento lançar pelo menos 2 livros por ano, mas é difícil. Agora, com o volume da editora aumentando, tá difícil. Mas é fascinante também, né? É, é fascinante, né? É verdade, tanto publicar livros, né? É algo assim que é muito interessante você ver a gênese, né? Da hora que chega a ideia e como você constrói o texto e como vai se montando aquilo até você ter o produto pronto e tá as pessoas lerem, dando a sua opinião, o que acharam, se gostaram, se não gostaram. É enriquecedor. E as outras obras também que surgem, né? Desses livros, dessas leituras, é delicioso. É um Agora, mercado que me enche a e boca, como é que pode está falar. esse mercado, objetivamente? Porque o brasileiro sempre foi acusado de não ler, né? Não sei se é verdade ou mentira, mas acho que não lê muito É, mesmo, né? Agora, o com a internet, com tudo, acho que a juventude lê menos ou lê mais. Na verdade, a internet, por um lado, ela foi boa porque permitiu que os jovens pudessem ter um acesso mais facilitado às histórias que interessam a eles. Então, por exemplo, você tem o Wattpad, que é uma plataforma de publicação grátis que é lotada de jovens. Então, você tem jovens lendo jovens, né? Então, por exemplo, você tem o Wattpad, você tem também os Kindle, né? Que é da Amazon, que também você pode fazer autopublicação, por exemplo. A internet, ela permitiu um acesso à leitura mais facilitado de plataformas mesmo, digital, não necessariamente no sentido do físico, né? É claro que também hoje em dia você consegue com um clique comprar um livro, é mais fácil do que já era no passado que você tinha. E com a pandemia isso ficou ainda mais facilitado, né? Hoje você compra um livro sem sair de casa, no telefone, né? Você antes Exatamente. ia à livraria, ver o que saía, ficava horas lá pesquisando, procurando, aí não achava. E se você não tivesse um livreiro ou um funcionário da livraria interessado em te ajudar, não é? Eu me lembro de várias passagens minhas assim, tentando buscar até pautas, sabe? Buscando livros novos, ideias novas, e com dificuldade. Você tinha que ser amiga de alguém que também gostasse, né, de ler e te sugerir. Hoje em dia você entra e vai voando ali, né? É verdade, até o sebo, né? Que você nunca pensaria, poxa, como. Porque sebo é mais difícil de catalogar, de pôr à venda. Você tem, então, sites só de sebos, né? Que inclusive você encontra preciosidades maravilhosas. Recentemente, até depois que eu lancei o Tempo de Liberdade, eu achei uns documentos da independência do Brasil que foram publicados em Portugal, pelo Arquivo Nacional Português nos anos 50. Entendeu? Caramba. Então, são essas preciosidades que você tem acesso, que a tecnologia permite. Então, assim, o jovem, né, que antigamente tinha uma certa. Que o contato com a literatura que ele tinha era muito ou pela família ou pela escola, né? Hoje em dia, ele, pelo celular, pela tecnologia, ele tem esse acesso, né, mais facilitado. E ele também tem mais opções, mais escolhas, até para encontrar o seu gosto. Eu acho que a internet, por esse lado, até porque de qualquer jeito você precisa tá lendo os textos, você nem que seja, mesmo que sejam textos pequenos, curtos, você tá lendo, né? Hoje em dia está tendo um boom de booktubers, né? De booktalkers também se fala, que são pessoas falando de livros, jovem falando para jovem de livros, Tem coisa. também clube de livro, tem várias alternativas, né? Exato. Então, assim, hoje em dia eu acho que para o jovem é mais fácil incentivá-la a leitura, né? E também hoje em dia o preço do livro ele é mais acessível do que era no passado, né? Então, assim, eu acredito que hoje o mercado está muito mais propício para esse incentivo à leitura, sobretudo a formação de leitor, né? Que o jovem é isso, né? A gente tem que estar formando esse leitor e isso cada vez mais conscientizando. Lembrando que o mercado editorial brasileiro ele está entre os top 10 do mundo. É um dos livros que mais publica livros no mundo, o Brasil. É mesmo? É,
Que bom, Então, porque hoje eu vi uma pesquisa que o Brasil tá, é uma tristeza, assim. É uma pesquisa sobre educação e a gente está no fim da linha, sabe assim? Eu até fiz um print para falar no meu Clube da Notícia e vou te dizer, olha só, o primeiro lugar é a avaliação de alfabetização e leitura, avaliação internacional. Singapura, Irlanda, Hong Kong, Federação Russa, Irlanda do Norte, Inglaterra, Croácia, Lituânia, Finlândia, Polônia. Aí você vem no fim da fila. Kosovo, Brasil, Irã, Jordânia, Egito, Marrocos e África do Sul. Quer dizer, a gente está no final da fila mesmo. Depois da gente só tem o Irã, a Jordânia, o Egito, Marrocos e África do Sul. é, Não é incrível? É claro, nem todos os países, só o Brasil participa pela América Latina, mas pela América do Sul, eu acho. Mas não é chocante? é chocante, mas ao mesmo A gente vai tempo, demorar a sair desse patamar, né? é. Eu acho que vai, e eu acho que, de certa maneira, a literatura e a tecnologia podem ajudar isso, né? Então, por isso essa questão do que, primeiro, a gente tem um dos maiores mercados de publicações do mundo, né? Então, a gente está em competição com boa parte do mercado europeu. É claro que o americano é É. muito anos-luz, aí a gente não pode comparar com o americano, né? Ele que é o primeiro colocado para o segundo, se eu não me engano, a Inglaterra, é o dobro. Então, a gente nem pode comparar nesse sentido, né? Mas eu acredito que o Brasil, com esse incentivo à literatura, à leitura, né? Também a questão da alfabetização, que é muito importante, né? Porque ler de qualquer jeito demanda entendimento, né? Inclusive, o problema hoje em dia que se tem do alfabeto Dos funcional. analfabetos funcionais, né? Exato. Então, assim, só que ao mesmo tempo me dá esperança saber que é um mercado tão amplo que continua crescendo, ele não está retraindo, ele está crescendo, né? E com um país tão grande, com uma população tão grande, com a possibilidade mesmo de crescer, né? Eu tenho um amigo meu que ele vira e mexe, ele fala assim, eu quero chegar um dia e ouvir, né, que nosso melhor time é de escritores, não é de futebol. Né? Eu quero ouvir que a gente não tem, sei lá, o prêmio Pelé, que a gente tem o prêmio Machado de Assis, né? Assim, então é nesse sentido, né? A literatura, a cultura brasileiras que precisam também crescer, né? E cada vez mais novos escritores estão surgindo, estão aparecendo, né? Antes era uma coisa muito fechada, né? E hoje em dia não, você tem uma chance de jovens escritores, inclusive escritores de um mercado independente que ninguém fala, que é mais desconhecido, né, fazendo e conseguindo, concorrendo a prêmios. Se eu não me engano, o Jabuti do ano passado é um dos autores que ganhou um autor independente, ele não foi lançado por editora. Né? Isso era impensável, né? Sei lá, há 10 anos atrás. Exato, você nunca pensa, era inviável. Então, tanto que hoje você se inscreve para o Jabuti, você lá opta se você é de editora ou você é independente. Ordinário. Né? Você tem essas duas opções. É incrível isso, é muito bom. Quer dizer, na verdade, a gente fica mais feliz de saber que está caminhando melhor, né? Está caminhando para outro nível de possibilidades, está abrindo o leque, né? Se a gente vai conseguir melhorar muito, não sei, mas pelo menos há outras possibilidades. Antigamente não tinha. Você mandava o manuscrito, ficava lá rodando pela editora. Quanta gente foi rejeitado, né? Por umas, depois publicado com sucesso por outras. Essas possibilidades assim de você poder investir, você fazer o e-book e depois publicar o livro físico, fazer tipo essa cooperativa, né, que várias pessoas financiam e você publica, tudo isso abre o mercado. Não, com certeza. E você, então, assim, hoje em dia no Brasil é muito difícil você não conseguir mais publicar um livro, né? Você não precisa mais dessa dependência da editora.
Eu acho que o problema hoje, até para o autor, por exemplo, quem está começando e tudo, é encontrar o seu público. Eu acho que hoje em dia essa é a grande questão. Aonde está seu público? Quem é o seu Esse é o público? desafio, né? Exatamente. Então, eu acho que esse, na verdade, é o maior desafio. Não é mais publicar como era no passado, né? Então, mas eu acho que ao mesmo tempo é o que é interesse, é o que é o interessante, né? Você tem chance. Antigamente você não Pois tinha. Se você não conhecia, por melhorou exemplo, muito. José Olímpio, você tinha quase nenhuma chance de conseguir ser publicado nos anos 40, 50 no Brasil, É né? verdade. Isso é uma mudança muito significativa e muito importante para a literatura brasileira, para a cultura brasileira. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá no link. Ô, Chiara, e o que pra gente fechar, o que a LVM está lançando de mais interessante nesse momento, assim? Olha, Leda, a gente está vindo com novidades, né, de empreendedorismo, de história do Brasil. Tem esse ano saindo outro livro do Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, né, Olha, agora sobre Dom Pedro II. Eu não sei se eu podia contar sobre isso, mas eu já estou adiantando para você. eu entrevistei ele outro dia mesmo, mas a gente só falou de política, ele não contou nada da literatura dele. Mas que bom, a entrevista é recente no meu canal. Eu gosto muito dele, ele é brilhante, né? A gente também lançou o livro do Até que você conversou com o Rodrigo Sarava Marinho, da história do Brasil Conversei pelas das suas constituições constituições. brasileiras. Exato, que é um livro maravilhoso, super interessante. Esses são os que saíram agora. E esse ano tem Bienal, né? Então a LVM vai estar lá com novidades, né? E Vamos aguardar. eu acho que vão ter boas novidades aí, sobretudo para quem assiste a Leda, vai gostar bastante do que está chegando. Tomara, tomara. Chiara, muito obrigada mesmo. Adorei estar com você, ainda aqui via internet. E vamos aguardar o próximo e os próximos livros que você vai fazer, tá bom? Obrigada, Leda. Obrigada aí. Boa noite a todos. Boa noite, um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.